Por exemplo, conversando com diversas pessoas aqui no hall, percebi que eles preocupam-se muito com a aplicação, que é o foco. E a infraestrutura, ela acaba não sendo levada em conta, que isso fica muito a cargo do cliente. Tá? E é nesse ponto que nós vamos tocar. O sistema operacional Linux, que é a SUSE, eu vou falar um pouquinho mais já a respeito, ele impacta diretamente quando você tem um projeto, quando você tem um ambiente sobre essa arquitetura. Por quê? Porque nós temos alguns diferenciais que nós vamos falar agora aqui. Então nós vamos entender o porquê do Linux, vamos falar um pouquinho da nossa aliança entre SAP e SUSE e algumas tendências de migrações que estão ocorrendo ano a ano do Unix, saindo do Unix, partindo para o Linux. Vamos entender alguns casos de sucessos, entender de fato por que SUSE, quais são as nossas vantagens competitivas. Então, o Linux. O Linux é uma plataforma consolidada, o Linux é uma plataforma segura, estável, corporativa. Então nós chegamos num estágio onde não se é mais discutido se o Linux ele é benéfico, quais são as dúvidas e certezas. Hoje já é uma realidade amplamente difundida nas empresas dos mais diversos tamanhos e segmentos. E nós, da SUSE, nós produzimos uma distribuição Linux. Nós fazemos o Linux. Tá? Então nós temos alguns concorrentes no mercado e nós temos, em conjunto com a SAP, uma aliança que já se tem de mais de uma década, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito, e a qual possibilita que todos os projetos da família, todos os produtos da família SAP sejam instalados utilizando a nossa plataforma. SAP e SUSE, uma aliança já estabelecida há mais de 13 anos, uma aliança baseada na confiança e também na reciprocidade de tecnologia, por duas empresas alemãs. Então, na Alemanha, nós temos a proximidade das engenharias, as quais são colaborativas, e nós temos profissionais SUSE dentro da SAP trabalhando. E isso faz com que os nossos produtos sejam integrados a toda a família da SAP. Ou seja, atualmente a SAP, ela desenvolve seus produtos em duas vertentes. Uma que é para o sistema operacional Windows, essa vertente. Então, tudo que se segue para instalações Windows é com esse desenvolvimento, e ela desenvolve usando o SUSE. O que torna o nosso sistema operacional nativo para os produtos da SAP. E isso é uma vantagem competitiva altamente relevante. Por quê? Porque nós somos nativos. Então, você não tem um porte para outras tecnologias que são, por exemplo, então você tem a versão para Unix, a versão para Red Hat, a versão para Solaris, para X, que são porte do SUSE, que não são nativos. E isso pode implicar algumas brechas de segurança, perda de performance principalmente, tá? que são coisas que acabam impactando no final de toda a implementação, de toda a cadeia corporativa dos produtos que vocês vinham a utilizar. Tá? Bom, então aqui nós temos a família de produtos da SAP utilizando o SUSE Linux Enterprise Server como base. Então nós chamamos de SLES o SUSE Linux Enterprise Server, que é a nossa distribuição do Linux corporativo, e seguindo o modelo de subscrição, nós temos um produto que é o SLES for SAP, ou seja, nós temos uma distribuição Linux voltada especificamente produzida para o uso com SAP. Então nós vamos entender quais são as vantagens, quais são as features técnicas que implicam nessa diferenciação. Então a subscrição, a qual você adquire para poder utilizar o produto, ela, para SAP, no SLES for SAP, ela é sempre com o suporte 24/7. Não há uma diferenciação entre horário comercial ou 100% do tempo. Sim, ela é sempre 24/7. Tá? Então, é o que nós chamamos de priority suporte. Isso faz com que seja entendido que toda implementação SAP, ela é de fato crítica. Ela é o coração da empresa, ela é bastante importante para o negócio. E é por isso que nós suportamos 24/7, como um todo. Então, essa aliança estabelecida, ela permitiu que
alguns projetos pioneiros, como por exemplo, o lançamento de SAP na nuvem, utilizando tecnologia da Amazon lá no Elastic Cloud Computing, fosse com SUSE. Tá? Então, tecnologias como a primeira solução de alta disponibilidade para dar continuidade ao negócio, utilizando tecnologias open source, também fosse com SUSE. Assim como a homologação da virtualização para o ambiente SAP. Sendo assim, somos considerados pela SAP como um sistema operacional estratégico desde o SAP HANA ou o BWA e para todos os produtos da família. Tá? Justamente por quê? Porque nós temos hoje, nas implementações de SAP em Linux, nós temos um market share de mais de 70% nas instalações globais. Isso denota que segue o caminho dessa importância toda que é o SUSE para SAP. Então, como eu falei, na Alemanha estão próximas SUSE, SAP e também os laboratórios da IBM. Ou seja, esses 3 laboratórios no raio de 200 km, onde essas empresas têm o mesmo idioma alemão, o mesmo time zone, isso permite com que as engenharias sejam mais colaborativas, sejam mais próximas. Então, funcionários IBM, funcionários SUSE que estão dentro do Linux Lab da SAP, eles acabam por desenvolver os produtos em conjunto. Então, todos os pacotes, todos os softwares que nós entregamos aos nossos clientes são softwares homologados pela equipe da SAP. Então, não somos nós, porque são desenvolvidos em conjunto, não somos nós que fazemos por conta e depois a SAP acaba por homologar. Não, isso é desenvolvido em conjunto. A SAP utiliza a nossa plataforma para desenvolver os seus produtos. Então, quando chega aos nossos clientes, chega com a máxima qualidade, com a máxima integração possível para que o uso corporativo tenha uma melhor experiência. E nós vamos falar um pouquinho do Slash for SAP. O ano passado, IBM e SAP criaram na Califórnia a maior implementação de SAP HANA. Tá? Então, foi um projeto com 100 terabytes de computação em memória, utilizando o SUSE. Tá? Então, com o Linux, com uma distribuição open source corporativa, que nós produzimos, a IBM e SAP, eles fizeram essa implementação no ano passado, como demonstração, onde o CEO da SAP disse que com essa capacidade seria possível rodar os 8 principais clientes, os 8 maiores clientes da SAP. Tá? Por que foi feito isso aqui com o SUSE? Por conta da aliança? Sim, e principalmente porque atualmente o SAP HANA só roda em SUSE. Tá? Não existe outra plataforma a qual o SAP HANA rode, ele só roda exclusivamente em SUSE, em inglês. Tá? Bom, aqui nós temos um gráfico, um estudo do Gartner, onde diz que atualmente o Unix ele está numa queda. Por quê? Nós temos altos custos de implementação, de manutenção, temos muitos sistemas que não têm toda a compatibilidade em alguns aspectos, e isso está fazendo com que o seu uso caia. Embora seja uma plataforma bastante robusta, o seu uso está caindo. Tá? E isso está fazendo com que o Linux cresça muito. Por quê? Em 2017, segundo o Gartner, 80% dos workloads que utilizando a plataforma Intel vão rodar em Linux, entre RP e Database. Então, essa plataforma de Linux e Intel ela está crescendo muito. Por quê? Atualmente, todos os workloads estão sendo possíveis de serem entregues utilizando essa plataforma. Bom, vamos verificar então essa tendência de migração do Unix para o Linux. Como isso está ocorrendo, por que isso está ocorrendo. Isso é um estudo feito da Heltec, que é uma parceira nossa, uma parceira da SAP também, uma outra empresa alemã, tá? Onde diz que 90% das migrações utilizando os produtos SAP estão saindo do Unix. Precisamente 92%, pessoal. Tá? E desses 92% que estão saindo do Unix, que estão deixando esse sistema operacional mais antigo, estão vindo praticamente 58%, tá? Quase 60% praticamente, estão vindo para o Linux. Isso é um fator bastante importante e relevante, porque o mercado está entendendo o quão benéfico é o uso do Linux. E